Volume 549 do Histórico. E aí está a falência do pensamento por mudanças naturais da natureza. Com o pensamento ninguém resolve mais nada. Tem que raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. O mundo está passando por horas difíceis. Todos estão agonizando, todos estão agoniados. Todos vivendo de aparências, e aparências não são verdades. Todos aparentando aquilo que não são. Assim vive a bicharada do chão. Todos vivendo de ilusão. Todo bicho não respeita nada. Por ser bicho, pensa que todos são iguais e todos são diferentes uns dos outros. A ladruagem campeia no mundo inteiro. É ladrão de toda ordem. Gente que não precisa roubar, mas tem o vício de roubar. As pessoas ligadas ao pensamento e à imaginação, essas duas energias do chão são duas energias que se transformam, porque são duas energias em transformações. Se transforma a pessoa de bicho racional para bicho irracional, porque estão ligados nessas duas energias de transformações. E por ser bichos são carnívoros, são canibais. E todo bicho é assim. Todo bicho é carnívoro. Tanto o bicho racional como o bicho irracional, todos os dois são carnívoros. Basta estarem nessa categoria de bicho para serem carnívoros. Matam para comer e só comem depois de morto, como fazem os urubus. Depois de morto é que está pronto para se alimentar. Por estar ligados nessas duas energias em transformação, é que se transformam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E vai correr toda essa hierarquia de bicho do chão. Vai ser sapo, vai ser lagartixa, vai ser rato, vai ser barata, vai ser urubu. Por estarem nessa categoria de bicho racional e bicho irracional, ligados a essas duas energias em transformação. Como todos os bichos são, as mulheres também são aparelhos de reprodução de filhos irmãos. Todo bicho é assim. E não sentiram essa mudança de fase por estarem vivendo artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza por viverem artificialmente. Hoje todos que já passaram a se conhecer, muitos dormem até com os livros debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. O travesseiro é o livro. E outros botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. Apelam para todas as maneiras. Quando se transformarem em pedra, aí será pior, porque pedra sofre muito. Quando se transformam em brilhante, sofrem muito, porque a lapidação para um brilhante é muito grande. É a pior lapidação. Até o ouro passa por uma lapidação, porque o ouro é derretido para fazer barras de ouro, e essa lapidação é terrível. Para ver o sofrimento das pedras como são. Agora o bicho racional morre, enterra e acabou-se. E o irracional fica aí para os urubus comerem. Muitos rezam missa para aquilo que não existe, porque alma não existe nem espírito. Se espírito existisse, ninguém matava outro escondido, porque o espírito vinha denunciar e dizer aonde está o outro escondido. Se existisse espírito no corpo de alguém, os espíritas tinham que ter lá os melhores médiuns. Todo espírito é mistificação. Muitos chegam até se identificar como pessoas falecidas aqui da terra, mas dão logo na vista, porque ninguém tem espírito no corpo, e mesmo
Muitos ficariam sujeitos à represália dos espíritos. Seriam perseguidos pelos espíritos. Não matariam outros escondido, com medo da represália dos espíritos, porque poderia baixar em um centro e matar um criminoso e poderia dizer onde ele está morando. E ninguém tem isso no corpo. Todos têm raciocínio, porque são de raça racional. E por isso está aí o mundo de sua raça, todos querendo voltar para ele. Está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. A alma foi invenção das religiões, das seitas, das doutrinas, dos deuses materialistas, dos deuses guerreiros. Quantas guerras religiosas já existiram até hoje? No mundo existem guerras religiosas. As religiões mais fortes venceram, as mais fracas deixaram de existir como religião. O povo sempre viveu debaixo de uma mistificação tremenda. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para, depois de bem preparados, conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Raciocínio todos têm, e por isso está aí ele materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional. E que depois dele desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o seu verdadeiro mundo de origem, com seus corpos de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque ninguém está aguentando mais aqui a vida da matéria, os arroxos da natureza, que vem arrochando os pensadores para os pensadores passarem a raciocinar. Não há efeito sem causa. A causa de estarem aí é o mundo racional. O mundo racional é que deu causa a essa deformação e transformação racional. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E o raciocínio não deixa a pessoa fazer essa viagem, porque o raciocínio é dono da vida. Por isso está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E todos que têm essa proteção da natureza são guardados por ela, são protegidos por ela, são guiados por ela, são orientados por ela e amparados por ela. E de formas que não deixa passar por essa lapidação de ser vítima de um desastre qualquer. E quem está ligado à energia racional está ligado ao verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E muitos estão cheios de provas e comprovações desses fatos. Se é assaltado, já não é mais assaltado, porque está guiado pela natureza. O mundo inteiro está passando por horas desesperadas, todos vivem no maior desespero. E por isso as greves não cessam. Terminou a fase do pensamento em 1935, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. Aí os pensadores ficaram sem ter com quem contar e aonde se agarrar, porque o pensamento de todos ficou completamente desregulado. E assim foi a falência moral dos pensadores, para ver que o pensamento não está regulando mais, e a liquidação moral, física e financeira dos pensadores.
O pensamento enfraqueceu tanto que criou um vazio dentro de todos os pensadores e começaram a se intoxicar com cocaína, com maconha. Um desequilíbrio perfeito da juventude, esclarecido nos livros do universo em desencanto. E surgiu daí essa infinidade de desastres que está se passando no mundo inteiro, matando muitos pensadores. Surgiu daí essas epidemias. O câncer é uma epidemia da natureza. O AIDS é uma epidemia da natureza. A leucemia é uma epidemia da natureza. Tudo isso para destruir os pensadores. Essa grande epidemia que aí está matando muita gente. Tudo isso porque a fase do pensamento terminou em 1935. Está fazendo 53 anos. Essa grande seca no Rio Grande do Sul, essa grande seca em Santa Catarina que não tinha nem água para beber. Depois enchentes de ficar em casas submersas, essa grande seca no Pantanal de Mato Grosso que morreram muitos peixes, porque o Pantanal secou e muitas aves aquáticas e muitos animais. E terremotos no Rio Grande do Norte, e no país mais quente do mundo, que é a África, caiu até geada. E no país mais frio do mundo, frio de matar na América do Norte, fora os outros males da natureza que são os terremotos, os furacões, os tufões, os vulcões, os tornados, que quando passam, derrubam tudo, cidades de ficarem arrasadas, depois enchentes. Tudo isso por causa de uma mudança de fase da natureza. Com essa mudança de fase, o mundo está passando horas catastróficas. Ninguém tem sossego, ninguém tem paz, vivem todos com medo uns dos outros, com medo de serem assaltados, com medo de serem roubados. Tudo isso é feito na mudança de fase da natureza, que ninguém sentiu por viverem artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E por viver contra a natureza, não sentiram as mudanças dessas energias elétrica e magnética irracional. O magnético é o puro mal, é o mal puro, por isso se transforma em bicho irracional. Elétrico é a água e o magnético é a terra. E tem que unir os dois para a fabricação da bicharada do chão, unindo o elétrico e magnético para a formação da bicharada do chão, porque todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. Está aí definida a situação do animal de origem racional. Porque são filhos do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu causa a essa deformação e transformação racional. E a natureza vem arrochando os pensadores para que os pensadores tratem de raciocinar. Por isso falam muito e não resolvem nada. E muitos pensadores já deram por ela. Muitos pensadores pensam que estão pensando certo, mas o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. E o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. Por isso nascem, sofrem e morrem, são destruídos pelo sofrimento. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, nascemos já condenados à morte. São condenados à morte porque não são aí do chão, vieram parar aí no chão por desobediência, foram chamados a atenção muitas vezes, mas não quiseram retroceder, continuaram pensando. Mas achavam que estavam certos e acabaram se deformando nesse conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, que é a matéria. Um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Para ver como o magnético é triste, quer o mal de todos e por isso se transforma em bicho irracional.
E toda a humanidade é causadora dessa deformação racional, e vão encontrar tudo isso no primeiro livro, como se deu essa deformação e transformação racional. Então vão encontrar de que foi feito o Sol a causa do Sol, como foi feita a Lua a causa da Lua, como foi feita as estrelas, como foi feita a água a causa da água, como foi feita a terra a causa da terra, e como foi feito os vegetais, e como foi feito os animais irracionais e racionais, que são as transformações de todos os pensadores que estão ligados nessas duas energias do chão, que se transformam de um bicho para outro, porque todo bicho é carnívoro. Tudo isso porque a fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve todos esses desequilíbrios da humanidade e ninguém sentiu as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. Causou todo esse desequilíbrio infernal nos pensadores. A vida se tornou um inferno em vida e, por isso, a fome está devorando a humanidade. Em todos os países existem famintos. Em todas as nações existem famintos. Morre gente de fome. Fora as guerras, que é uma péssima destruição dos pensadores. E por isso as guerras não cessam e se multiplicam cada vez mais. E guerras sempre existiram, as guerras religiosas, as guerras das seitas, as guerras das doutrinas, umas contra as outras. Tudo isso porque a fase do pensamento terminou em 1935, e esses causadores das guerras se transformarão na categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque todo bicho é carnívoro, são canibais com parte de civilizados. Hoje em dia todos vivem desesperados e sem garantias, porque a fase que estão atravessando é a fase da Era do Fogo, sendo destruídos todos pelo fogo e destruídos pela fase de salve-se quem puder e se puder. O mundo está passando por esse desequilíbrio todo porque terminou a fase do pensamento em 1935. Causou esses males naturais da natureza porque os pensadores perderam o direito de viver. E aí está a falência do pensamento. E as falências têm existido muitas, que não têm mais conta no mundo inteiro. E os males da natureza aumentaram os sequestros, os assaltos a banco. A roubalheira que está se passando no mundo inteiro é roubo por todas as nações do mundo. E a causa disso tudo, de todos esses males, é que a fase do pensamento terminou em 1935 e causou todos esses males da natureza, tornados, terremotos, e a seca do Pantanal de Mato Grosso, que matou muitos peixes e muitas árvores aquáticas, e muitos animais por essa grande seca que se passou no Pantanal de Mato Grosso. Até no país mais quente do mundo, na África, caiu geada e frio de matar na América do Norte. A causa é a mudança da natureza, que causou todos esses males para a humanidade, e seca no norte, enchentes no norte, e tornados no Brasil que nunca existiu, derrubando casas, casebres e arrancando árvores. Nunca existiu isso no Brasil. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. E os discos voadores são habitantes do mundo racional, que vêm aqui anunciar a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Então se apresenta de todos os tamanhos, de todas as formas, de todas as cores e de todas as maneiras. Estão anunciando a fase do terceiro milênio, se ligam aqui no campo magnético e elétrico para que todos possam vê-los, porque a humanidade é feita por essas duas energias do chão, elétrica e magnética. Então se ligam nessas duas energias e às vezes desaparecem,
se desligam do campo elétrico e magnético. E assim é esse mundo de sofrimento dos martírios da humanidade. Todos são sofredores e todos são mortais. Só os que não são mortais são os conhecedores de cultura racional, que sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia e vida eterna com seu progresso de pureza. Esses estão no caminho certo, porque são conhecedores da cultura racional, da cultura que leva todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia pura, limpa e perfeita, com o seu progresso de pureza. Livro 550 do Histórico. Aí está a falência do pensamento com base, com lógica, com uma infinidade de provas e comprovações, para ver que tudo que tem princípio tem fim, e chegou o fim dessa deformação e transformação racional. Não há princípio sem fim e não há efeito sem causa. A matéria tinha que ter o seu fim, porque o seu verdadeiro estado natural é de energia e vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, com seu progresso de pureza. E essa energia está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. Tudo que está fora do seu verdadeiro estado natural volta para o seu verdadeiro estado natural. A fase do pensamento terminou em 1935, porque deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, essa falência moral, física e financeira dos pensadores, essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores causou todo esse desequilíbrio de respeito. O desrespeito causou essa infinidade de violências que anda por esse mundo afora, causou essa infinidade de terrorismo que está em todo lugar do mundo. O terrorismo causou as guerras causaram a mortandade dos pensadores. Tudo isso a causa foi a fase do pensamento ter terminado, porque não há efeito sem causa. Causou essa infinidade de epidemias, de leucemias, o câncer, como AIDS, destruindo a humanidade, o pensamento e a imaginação. Não tem no pensamento as curas dessas epidemias, o pensamento não dita, porque é uma epidemia natural da natureza. Causou aquela grande seca no Rio Grande do Sul, que não tinha nem água para beber. Causou aquela grande seca em Santa Catarina, que não tinha nem água para beber. Depois chuvas de ficar em residências submersas. Causou a seca do Pantanal de Mato Grosso, que morreram muitos peixes de aves aquáticas e outros animais. Causou o terremoto no Rio Grande do Norte. No país mais quente do mundo, que é a África, caiu até geada. E frio de matar na América do Norte, terremotos de vulcões, de furacões, de tornados, de tufão, arrasando cidades inteiras e não anunciando quando vêm essas tempestades. Enchentes em vários lugares do mundo de matar, secas de matar, frio de matar, barreiras ruindo e surgindo infinidade de criaturas, faíscas elétricas destruindo criaturas, raios destruindo criaturas. E este fim de mundo que todos estão vendo, e a causa de todos esses feitos, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Causou todos esses males, porque houve a mudança das energias e ninguém sentiu por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E as guerras não cessam.
A mortandade no mundo inteiro é muito grande. Hoje as coisas estão pretas, de tanto pensarem, vão ficar ainda mais pretas, porque a natureza está arrochando os pensadores que vivem em discussões que não têm mais fim. Muitos dizendo, é verdade, essas discussões não levam ninguém a nada, vamos mudar para o raciocínio. E quantos pensando assim? Porque o pensamento traz discórdia, no raciocínio está concórdia, todos concordando com todos. Está a verdadeira paz, está o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia, todos concordando com todos. E a natureza arrochando os pensadores, para que os pensadores parem de pensar e passem a raciocinar. Como está arrochando tudo, a coisa no mundo está muito preta. E enquanto pensar, os males da natureza não cessarão, a violência aumentará, a discórdia aumentará, porque da discórdia causa os atritos, dos atritos causa os conflitos, dos conflitos causa as guerras. E por isso as guerras não cessam. A humanidade vive em conflito consigo mesma. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de ler noite e dia, para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Muitos estão até dormindo com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros dormindo com os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que estão no mundo racional. Todos apelando para todas as maneiras, para todos os jeitos, todas as formas, porque ninguém está mais aguentando os arroxos da vida da matéria. Hoje todos tratando de procurar a racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, porque estão todos na fase do terceiro milênio. O pensamento e a imaginação são duas energias em transformação que se transformam de uma categoria para outra. E por isso estão aí na categoria de bicho racional, por serem carnívoros. E se transformam para a categoria de bicho irracional. E vão correr toda essa hierarquia de bicho, porque estão ligados a essas duas energias em transformação. Se transformam de uma categoria para outra. Feliz de todos que conhecem cultura racional, não vão correr toda essa hierarquia do chão. Hoje todos que passaram a se conhecer vivem noite e dia, com os livros nas mãos. Para onde vão, levam os livros porque estão garantidos pela cultura racional. E assim está aí a falência do pensamento e da imaginação. Todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. E por isso o dinheiro não está valendo nada. Já existem até notas de 1.000 cruzados, porque os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho de sua própria destruição. Porque acabou a fase do pensamento em 1935. Está fazendo 53 anos que terminou a fase do pensamento. Hoje todos que já passaram a se conhecer, os que trabalham de dia, leem dia e noite, estudam cultura racional à noite. E os aposentados estudam cultura racional dia e noite porque ninguém quer se transformar em bicho irracional. Porque tem conhecimento do que é a cultura racional. Ligados no pensamento e na imaginação, são duas energias em transformação, estão na categoria de bicho racional, por serem carnívoros e se transformam para a categoria de bicho irracional, porque estão ligados a essas duas energias do chão, pensamento e imaginação. Porque existem no Brasil mais de 10 milhões de leitores, como existem também em todas as nações do mundo leitores fazendo propaganda, que já atingem a mais de 10 milhões de leitores,
Até na Rússia tem gente fazendo a propaganda. Porque se trata de um conhecimento universal, de onde todos vieram, para onde todos vão e para onde todos irão. Para onde iriam? Para as classes inferiores? E ninguém quer ir para as classes inferiores. É um conhecimento inédito, genuinamente brasileiro, como costumam a dizer. Deus é brasileiro, como de fato é. E todos têm o M na palma da mão, dizendo: o Manuel é o salvador da humanidade. A fase do pensamento terminou em 1935, causou todo esse desequilíbrio dos pensadores por falta do alimento da natureza. O desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores e o desequilíbrio do pensamento causou a falência moral, física e financeira dos pensadores e a liquidação moral, física e financeira do pensamento dos pensadores, que uma pessoa desequilibrada é capaz de tudo, filhos matando pai, filhos matando mãe, filhos matando a parentada toda, e o desequilíbrio total, porque deram por um vazio que se encontra dentro de todos, deram para entrar no tóxico artificial e natural, a cocaína, a maconha, que tem sido um verdadeiro desespero para conter esse vandalismo. Quantos policiais têm morrido e quanta gente tem morrido por causa desses traficantes de drogas? E aí está a falência do pensamento, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. Por isso já há até notas de 1 milhão de cruzados, porque todos os feitos do pensamento estão a caminho da falência. Que as falências não têm sido poucas no mundo inteiro. Aqui no Brasil, então, tem existido muitas falências por causa da inflação. Por causa da inflação vai desvalorizando todos os feitos do pensamento, porque acabou a fase do pensamento em 1935. Essa é a causa da inflação, porque não há efeito sem causa. Em 1935, a natureza mudou de fase e deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento começou a enfraquecer. Causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Causou a falência moral, física e financeira dos pensadores. Tudo porque sempre viveram artificialmente. E por viverem artificialmente, vivem contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Essa é a causa de ninguém sentir as mudanças das energias. Porque não há efeito sem causa. E causou esse grande desequilíbrio da juventude. E começaram a sentir um vazio dentro do seu eu. E começaram a desequilibrar, dando para os vícios de cocaína e de maconha, porque aquele vazio que estava dentro das pessoas significava as mudanças naturais da natureza. E esse vazio foi de forma tal que hoje a guerra dá grandes mortandades por causa dos tóxicos. Mortandade por causa do tóxico tem sido muito grande, inclusive até policiais mortos na guerra dos tóxicos, seja ele natural ou artificial, e que existem as drogas artificiais que também são entorpecentes. E todo esse desequilíbrio que está se passando no mundo inteiro. A violência está se multiplicando, o terrorismo está se multiplicando. As guerras também estão se multiplicando. E causou essas epidemias, que é o câncer, a leucemia, o AIDS, são epidemias da natureza. E por isso os pensadores não encontram solução, porque são epidemias da natureza. Não está no pensamento a solução. A solução está no raciocínio, porque quem está governando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, da desmaterialização da glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializado pela cultura racional,
está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Ligado nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, que são duas energias em transformação, se transformam para a categoria de bicho irracional, porque são duas energias em transformação. Já estão na categoria de bicho racional, porque são carnívoros, e o bicho irracional também é carnívoro. E é melhor desenvolver o raciocínio para não ir para essa categoria de bicho irracional. Basta ler a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio. Agora, pensando e imaginando, essas duas energias são duas energias em transformação e já estão na categoria de bicho racional e se transformarão para a categoria de bicho irracional e vão correr toda essa hierarquia do bicho, da bicharada do chão. E muitos pensadores já estão dando por ela, porque só há discussão e mais discussões, e ninguém resolve nada e ficam parados nas discussões. Agora, quem quer voltar para o seu verdadeiro estado natural, tem que estudar a cultura racional para desmaterializar a glândula pineal que está materializada no istmo do mesencéfalo. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E a natureza está arrochando os pensadores de todas as maneiras para que os pensadores passem a raciocinar e saibam que no pensamento ninguém resolve mais nada. E no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros, está um brigueiro infernal, porque a discórdia traz os atritos trazem os conflitos trazem o ódio, trazem as vinganças, trazem as ruínas que podem existir. E é por isso que as guerras não cessam, porque o pensamento é conflitante. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Preparando assim a humanidade para a humanidade conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional.